Olá, boa tarde, amigos e amigas do Centro Espírita Secam Luz. É com muita honra e com grande prazer que nos apresentamos aqui hoje. Meu nome é André Soares, eu sou trabalhador espírita de um centro espírita que é o Grupo Espírita Irmãos em Cristo e atualmente também sou um dos promotores do canal espírita Espirituber.espiritismo, que é uma iniciativa também do Centro Espírita, o qual eu trabalho, que é o Grupo Espírita Irmãos em Cristo. Quando vocês tiverem oportunidade, peço que também nos acessem para também dar continuidade à nossa conversa aqui hoje. Gostaria de elevar e pedir que os amigos e amigas elevassem os pensamentos ao Mestre Jesus, esse ser iluminado que nos tem enquanto amigos, enquanto irmãos, promotores da verdade, do caminho e da vida, para que tenhamos um agradabilíssimo encontro, permeado, sim, por religião, por ciência, filosofia e arte, como o Espiritismo atualmente se apresenta. Sê conosco, Jesus, para que possamos, juntos, refletir um pouco sobre essa doutrina de luz e alegria. Assim seja. Pois bem, meus amigos e amigas, eu geralmente me apresento pessoalmente. Hoje, por conta de uma inovação que o Centro Espírita que vocês estão possui, que é o fato da gente poder conversar dessa forma. Raramente a gente conversa e faz palestras gravadas, e essa é uma delas, o qual eu estou até um pouco apreensivo. Não que eu seja um exímio palestrante, isso eu deixo a critério dos amigos poderem julgar, mas que de fato é um desafio falar sobre o tema religião espírita no momento em que passamos por diversas tendências de conjecturar a respeito de religião, espiritismo, e também de julgarmos a nossa querida doutrina espírita da forma como a gente pode compreendê-la. Dito isto, feitas as devidas introduções e apresentações, gostaria de dizer que estamos sempre abertos ao diálogo com vocês. Caso queiram, vocês podem enviar as mensagens, quaisquer que sejam, no nosso canal, nos nossos meios de contato. Vocês podem ter liberdade para isso, e na medida em que pudermos responder às dúvidas e questionamentos, nos colocaremos à disposição. Então, fiquem à vontade após esse encontro breve, nessa tarde tão linda de um domingo, para que a gente possa ter esse contato inicial. Então vamos falar sobre a religião espírita. Quais de vocês aqui, presentes no Secam Luz, estão vindo pela primeira vez? Há alguém aí que veio pela primeira vez? A gente acredita que esses primeiros momentos dos primeiros contatos com as palestras espíritas são essenciais. Há muita crítica sobre as pessoas que chegam pela primeira vez nas casas espíritas e vêm logo as palestras espíritas ao invés dos grupos de estudo sobre espiritismo. A gente não tem essa preocupação. Nós acreditamos que tudo ocorre no tempo certo e que, caso você queira iniciar pela palestra ao invés do grupo de estudo,
caso você queira iniciar no grupo de estudo ao invés da palestra, não vemos problema algum. Mas saibam que vocês são muito bem-vindos aqui no Secan Luz e fiquem muito bem à vontade para que vocês possam também participar das atividades da casa. Caso vocês queiram já iniciar o voluntariado, nós, enquanto promotores do Espiritismo, ficaremos muito alegres que vocês façam isso junto ao Secan Luz, na Boca do Rio, que é um bairro muito especial. Para mim, pessoalmente, é um bairro que eu gosto muito. Eu sou frequentador de algumas casas espíritas da Boca do Rio, mas agora estou tendo esse primeiro contato com vocês do Secan Luz e em breve teremos outros. Mas vamos ao que interessa. Bem, quando a gente fala de religião, nós percebemos esse aspecto da necessidade do ser humano em se conectar com algo que fuja dessa expectativa material. Pois muito bem. O fato de buscarmos essa conexão não é de ontem, que não é tampouco de anteontem. É um fato que nos remete a civilizações até pré-históricas. O homem busca o divino, o homem busca a Deus já há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Logo, se fôssemos fazer um apanhado histórico, nós perderíamos um tempo precioso, do qual nós não podemos negar a importância desse mesmo tempo. Podemos dizer então que no século XIX, durante um dos momentos mais importantes para nós espíritas, Allan Kardec foi surpreendido com uma fofoca. Algumas pessoas chegaram para ele e disseram: olha, seu Allan, vírgula, né? Porque o nome dele não é Allan, viu, minha gente? O nome de Allan Kardec não é Allan Kardec. A história já começa assim. Olha, senhor Rivail, senhor Hippolyte, senhor Léon ou senhor Denisard. Qualquer desses nomes refere-se a Allan Kardec, exceto Allan Kardec, que é um nome que ele aceitou após conhecer um pouco sobre a doutrina dos espíritos. Então, lá no século XIX, Allan Kardec, que ainda não era Allan Kardec, foi convidado a comparecer em reuniões onde ele se observava mesas girando, barulhos ocultos e pessoas que colocavam lápis em cestas e com papéis, e de repente esses lápis escreviam, colocavam recados. E Allan Kardec, muito surpreso, ele era um professor, uma pessoa voltada à ciência, uma pessoa voltada à razão, à lógica. E, como todo professor, ele era um ótimo investigador. Mas ele compreendeu que naquele momento, apesar de haver certas pessoas querendo fraudar esse tipo de circunstância, com magnetismos, de imã mesmo, e também com fraudes, como ilusionismo, vamos dizer assim, ele pôde verificar que havia ali sim algum tipo de algumas verdades. Então, ele começou a perceber que se ele pudesse reunir pessoas que pudessem dialogar com esses seres espirituais, elas poderiam talvez trazer algum tipo de iluminação nesse sentido. E a França estava muito bem iluminada naquela época, no século XIX, lá por volta de 1850 até 1860, 70, mais ou menos. Vamos botar esse lapso aí temporal. Então, o senhor Kardec, naquela época, não tinha muito discernimento do que estava por vir. Então, começaram a vir as primeiras cartas psicografadas,
os relatos psicografados, as reuniões com psicofonia. Ah, André, eu estou aqui pela primeira vez. O que é psicografia? O que é psicofonia? Psicografia são recados e textos que os espíritos passam, o médium escreve, e a partir dessa escrita, aquele texto é uma psicografia. Nós aqui no Brasil temos ótimos exemplos de médiuns que eram ótimos médiuns psicógrafos, além de outras qualidades, como nosso querido Chico Xavier, Divaldo Franco. Psicofonia, minha gente, não é nada demais. Esses nomes às vezes são estranhos e a gente concorda que eles, de fato, dificultam um pouco até o estudo do espiritismo. Mas com o tempo a gente vai pegando essa fase dos jargões espíritas, e com o estudo também a gente vai se adequando a esses termos, que não significam grande coisa, pois o conteúdo mesmo a gente vai ver daqui a pouco. Então, a psicofonia é quando o espírito desencarnado ele se conecta psiquicamente com o médium que passa a falar tal como se fosse o espírito desencarnado. Isso ocorre todo dia nas reuniões mediúnicas. A psicografia tem centros que trabalham com psicografia, outros centros não trabalham com psicografia. Particularmente, eu não sou um médium de psicografia, mas eu faço treino de psicografia todas as segundas-feiras. É um treino que eu estou tentando treinar psicografia por causa da minha especialidade, que é a mediunidade em si. Eu estou médium de psicofonia, psicografia, e eu estou clareaudiente, clarividente também. Enquanto vocês veem o cenário, eu vejo além da minha figura os amigos espirituais que estão aqui em harmonia nessa reunião que estamos fazendo. Então, é sempre assim. Comigo é sempre assim, e há outras pessoas também que vêm, falam, dialogam com os amigos desencarnados com essa naturalidade também. Às vezes é um pouco desconfortável, porque é uma relação psicológica com outras pessoas, então em determinado momento fica cansativo e tudo mais, como qualquer relação social que a gente possa ter, seja na família, seja com amigos. É a mesma coisa, minha gente. O caso é que, quando a gente possui mecanismos de auxílio para pessoas que estão em necessidade, a mediunidade se transforma numa ferramenta poderosa. Quando a gente não consegue fazer essa transformação para poder auxiliar pessoas, a gente transforma a mediunidade talvez em uma grande penalidade. Então, muito dos nossos sofrimentos enquanto médiums, às vezes é por a gente tentar buscar respostas, não encontrar. E Allan Kardec, naquele tempo, estava doido, atrás de perguntas. Então ele fez uma série de perguntas para os espíritos. E a partir dessas perguntas, com as respostas dos amigos espirituais, ele conseguiu construir e constituir a codificação espírita, que é composta basicamente de 5 obras, as que nós denominamos de obras básicas do Espiritismo: a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Evocadores e a queridinha da casa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quais de vocês já leram essas obras? Opa, alguém aí se lembrou, não é? Que já leu algumas delas. Acredito que a gente aqui já tenha passado muito pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns. Esses são os queridinhos dos nossos trabalhadores das mediúnicas. Em toda a casa espírita que a gente tem a oportunidade de ir, a gente percebe que
As pessoas que vão para os setores de mediunidade, elas gostam muito dessas duas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, são importantíssimas, mas sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou dizer por quê. Kardec, quando compôs essa linda obra, esse compêndio de 5 livros que são a sustentação sobre o que é o Espiritismo, ele buscou trazer à tona alguns pilares do Espiritismo enquanto doutrina. Doutrina é uma palavra que a gente vai criticar daqui a pouco. Então, os pilares do Espiritismo são a ciência, a filosofia, a religião ou religiosidade, e há um outro pilar, não é menos importante, mas nós chamamos esse pilar de arte. Então, o Espiritismo é formado, se alguém perguntar para vocês a partir de hoje, como é formado, quais são as bases do Espiritismo, vocês dirão: ciência, filosofia, religião e arte. Ciência, porque foi baseado em métodos científicos. Essas obras, elas são puramente obras científicas. Mas elas provam que os espíritos desencarnados existem fielmente. Provam ou não? A ciência, há uma grande discussão, porque hoje em dia algumas pessoas criticam o Espiritismo como uma pseudociência, porque ele fugiria de métodos de controle que não dariam a plena resposta conclusiva e a satisfação de uma conclusão de que Deus existe, de que vamos desencarnar, de que há espíritos desencarnados e que há reencarnações passadas dentro da nossa própria existência espiritual. No tempo de Kardec, esse método, o que Kardec pôde fazer, foi o método mais simples. Foi de fazer o seguinte: ele, quando recebia um recado desse através da psicografia ou psicofonia, ele se comunicava com outras pessoas de outros locais e dizia: pessoal, nos centros de referência espiritualista, nos centros onde vocês estão percebendo essa dinâmica com os espíritos, questionem a eles essa pergunta aqui: que é Deus? E me tragam a resposta. Ele não falava que ele já tinha feito isso com outros locais. Ele não dizia a resposta que os outros locais haviam dado. Então, ele, quando começou a conectar essa trilha, ele viu que a resposta era a mesma. Ele: oxe, como assim? Como é que eu pergunto no norte da França uma coisa e a resposta em outro local é a mesma? Inteligência suprema. O outro dizia que era uma inteligência e uma causa primária. E aí ele começou a perceber: se os espíritos dão em diversos pontos distintos respostas similares, sem que eu tenha feito as conexões, e naquela época não existia Facebook, Orkut, naquela época não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia YouTube. Se os espíritos em diversos pontos dão as mesmas respostas, logo, ou seja, conclui-se que essa é uma resposta dos espíritos. Então, ele, utilizando esse método de controle universal, isso inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, controle universal do ensino espírita. Vocês lá vão poder verificar que é mais ou menos isso. Ou seja,
É como se André no Jake chegasse para os desencarnados e perguntassem: olha, meu irmão, eu gostaria de saber sua opinião, com todo respeito, sobre uma pergunta de cunho até mesmo espiritual. Gostaria de saber sua opinião sobre o que é Deus. E lá, no Jake, os desencarnados dissessem: olha, André, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então André anotava a pergunta: muito obrigado, satisfação, etc e tal, tchau. Aí eu ia lá no Secam-Luz, chegava ali na boca do rio, batia ali na porta do centro de vocês, chegasse lá na mediúnica: ô minha gente, saudações, eu gostaria de saber aqui, na humilde opinião de vocês e com todo respeito, o que é Deus? E aí os desencarnados do Secam-Luz dissessem: ah, André, essa resposta nós já demos a você. Eu não falei pra ninguém que eu ia lá fazer a mesma pergunta que eu fiz no outro lugar. E se eles responderam dizendo que já tinham dado pra mim? Então é sinal que eles são inteligência. Se eles são inteligência e deram a resposta dizendo que já me deram a resposta em outro lugar, e se comunicaram através de um médium no Jake, e se comunicaram através de outro médium no Secam-Luz, eles estão vivos. Foi essa a conclusão que nós chegamos também, ao ler o livro dos médiuns, ao ler o Céu e o Inferno, ao ler a Gênese e as outras obras que Kardec escreveu, além da Revista Espírita, que são compêndios muito importantes para nós espíritas. Hoje em dia, nós compreendemos que a palavra doutrina espírita, ela precisa ser criticada. O espiritismo é sim uma religião, pois ele possui bases de religiosidades. Religiosidades são práticas espirituais, práticas de religião. Nós nos diferenciamos das demais religiões terrestres, tendo em vista que não possuímos dogmas, nós não possuímos rituais. Ah, André, mas beber água fluidificada é um ritual do espiritismo. E se eu não beber? Eu vou estar cometendo um crime? Eu vou estar cometendo um erro? Eu vou estar prejudicando alguém? Por isso que não é um ritual. Água fluidificada, beber água fluidificada, não é um ritual espírita. É uma das formas, um dos mecanismos de se buscar algum tipo de melhoria para si e para o outro, necessariamente. Pois quando eu pratico o espiritismo, eu estou apenas seguindo a regrinha de ouro, que é desejar para mim e querer fazer e acontecer para mim aquilo que eu quero para o outro. Ah, mas é o contrário, André. Eu quero para o outro aquilo que eu quero para mim. Ah, então isso diz muito sobre onde está o centro da nossa atenção. Por isso que o espiritismo é também filosofia, porque a gente se pega nessas pequenas pegadinhas que tem uma base filosófica importante. Essa mesmo que acabamos de fazer é como se fosse um axioma, uma verdade cíclica que, apesar do início quase indicar que está equivocado, no final vemos que tanto faz uma coisa como outra. Então, essa base axiomática do espiritismo, da filosofia cíclica, ela é muito antiga. Há muitas religiosidades que praticam esse mesmo contexto e muitas delas praticam a mesma coisa que nós, e que é o que chamamos de impermanência. O espiritismo é uma filosofia adepta da impermanência. Impermanência é aquela história que todos vocês já devem ter ouvido falar. Quando nos banhamos em um rio hoje, ao retornarmos a ele amanhã, certamente
não será o mesmo rio. Pois então, isso é a impermanência, é o famoso desapego. Quando eu estou desapegado, eu sei que aquilo não me pertence e aquela pessoa também não me pertence. Então hoje nós vemos que a nossa base moral é sim Jesus, os valores morais de Jesus. Quando a gente fala em doutrina, a gente critica essa palavra doutrina porque é necessário compreender que não estamos a doutrinar pessoas. Nós estamos a facilitar, nós estamos buscando ilustrar, talvez até auxiliar, assistir as pessoas e não doutriná-las. Por quê? Porque quando eu vou doutrinar uma pessoa, eu busco um método mais fechado, um método que não é compatível com o método de aprendizado espírita, que deve haver flexibilidade, deve haver compreensão, deve haver uma pedagogia superior. Até porque, para quem não sabe, Pestalozzi e Alain e nosso querido professor Rivail, eles fizeram parte de uma escola que lá em Paris depois foi uma das maiores escolas da sociologia, da pedagogia, da antropologia, das ciências humanas. Então, minha gente, as bases filosóficas, científicas já estão aí, para que a gente possa observar. A base religiosa é essa do nosso cotidiano em prática. É a prática, o que as pessoas chamam de reforma íntima, que outras chamam de transformação, transmutação, consubstanciação, outras dizem que é o processo da individuação, que a psicologia traz também esse tipo de fenômeno. Nós aqui vamos permanecer ainda na reforma íntima, porque a base já existe. Todos nós já conhecemos os valores morais de Jesus. Então, a partir daí, de hoje em diante, não vamos errar mais. É simples, é só querer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você também. E por que é que a gente continua errando? O Espiritismo vai lá e responde. E por que é que erraremos amanhã? O Espiritismo vai lá e responde. Por que erramos ontem? O Espiritismo vai lá e responde. Para cada pergunta dessa, há um item no Livro dos Espíritos que responde. É simples assim? Não. Difícil pra caramba. Allan Kardec enfrentou a Igreja Católica durante um momento em que a França passava por uma recessão de adeptos ao catolicismo, tendo em vista que o luteranismo estava em ascensão. Então o catolicismo não poderia ver outra religião surgindo. O que é que os católicos fizeram quando Allan Kardec enviou os livros para a Itália, para a Espanha? Quem sabe essa resposta? Alguém aí? Opa, parece que aquele rapaz ali sabe. Brincadeira, minha gente. Então queimaram os livros, as obras espíritas, quando Allan Kardec enviou os exemplares. Eles queimaram em fogueiras, comemorando como se fosse uma Copa do Mundo lá nos idos do para além da metade do século XIX, nos idos de 1864 até 1868. Então eles comemoraram, por quê? Por que eles comemoraram? Porque ali a igreja estava expulsando os demônios, na visão católica daquele tempo, e obviamente, né, uma visão muito inferiorizada, acreditar que o espiritismo fosse ficar superior que o catolicismo. Mas Kardec, eu acredito que naquela época ele acreditava que poderia, viu? Ele acreditava que poderia. Então, queimaram. O efeito desse ato criminoso, que
aqueles católicos, e foi pequena parte dos católicos, né, eram aquelas autoridades da época que quiseram isso. Eles fizeram com que o espiritismo viesse à tona nos jornais. Eles fizeram com que o espiritismo fosse multiplicado. Eles fizeram com que o espiritismo fosse o grande, vamos dizer assim, single do momento. Aquela música que todo mundo queria ouvir, mas opa, não pode ouvir aqui porque está meio que proibido. Então as pessoas davam jeito e as obras espíritas se espalharam pelo mundo numa força fenomenal e numa multiplicação de invejar qualquer criador de conteúdo digital. Não há esse negócio de que essas pessoas vão lograr êxito por terem feito algo que pra gente foi bom. Para eles foi um erro. Então, para eles será a justiça de acordo com os seus próprios atos. Porque para eles estavam fazendo um gesto criminoso, então eles não estavam querendo fazer o bem. Só é beneficiado com a bondade em retribuição quem pratica o bem. Não se esqueça. Então, minha gente, hoje nós estamos vivendo uma realidade muito diferente daquela época. Nós aqui na Bahia somos aproximadamente 100 mil espíritas e nós temos que cada vez mais buscar essa união. Muito embora a gente não use o proselitismo como um fator de busca e alcance de pessoas para as casas espíritas, nós temos sim que multiplicar o espiritismo da melhor forma possível, que é através de uma grande lei moral, que ela é trazida no Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então a gente que promove o espiritismo, a gente busca multiplicar o espiritismo através do nosso trabalho voluntário, que é sempre com amor, com justiça e com caridade. Então, minha gente, quando aquela pedra estiver no sapato de vocês, seja ela quem for, vocês saibam, às vezes essas pedras são as nossas, vamos dizer assim, pequenas amuletas para que a gente possa andar melhor. Às vezes é aí que está a sabedoria de Deus na sua justiça divina, que a gente pouco compreende, pois estamos pensando bem mais no nosso hoje do que no nosso amanhã. E às vezes, quando a gente pensa no amanhã, esquecemos o hoje e adoecemos. Então, esse equilíbrio é necessário. E aí está uma das bases também científicas do espiritismo, que é justamente esta: tudo o que eu sou é aquilo que eu penso. Se tudo que eu penso é aquilo que eu também serei, hoje vou pensar no bem, para que amanhã, quando o meu corpo precisar deteriorar, e ele vai deteriorar, é algo natural, a oxidação, nós temos que ter essa consciência na Terra que ninguém vai ficar isento de nenhuma doença. Quando chegar a doença, que eu possa passar com tranquilidade. Que é como? Me cuidando, buscando a saúde mental, buscando auxílio, falando com as pessoas, dizendo o que eu estou sentindo. E nunca, jamais, apenas querer que eu resolva as coisas. Esse eu grandão aí é pequenininho. E isso nos remete ao último aspecto do espiritismo, a base do espiritismo, que é a arte. André, a arte é a base do espiritismo, por quê? Porque se não fosse a arte, nós sequer estaríamos falando uns com os outros e compreendendo o que é que estamos a dizer. As palestras espíritas, elas estão aí, na arte. A arte de falar com as pessoas. Eloquência. Os livros fazem parte dessa literatura. Literatura é arte? Ou é a arte que é literatura? É difícil dizer, né? Pois bem, durante os nossos prosélitos com os desencarnados e as nossas pequenos encontros espirituais que temos cotidianamente, em dados momentos nós produzimos conteúdos voltados à arte.
Fazemos músicas, fazemos apresentações de pequenos vídeos, a gente faz narrações, nós fazemos personagens da obra O Céu e o Inferno. A gente está realizando a criação desses personagens com a narração de histórias e a leitura do livro também a partir desse contexto, e fazemos também a leitura da Gênese. Nós temos um podcast também que falamos de tudo sobre a Casa Espírita nesse ano de 2025. No ano de 2026 vamos partir para o lado filosófico do Espiritismo, e tudo isso é também religiosidade. Religiosidade, entendam também como parte de prática com disciplina, porque não existe espírita não praticante. Pode existir não praticante de outras religiões, mas espírita não praticante não existe. Então, essa prática, tanto da caridade material, doar roupas, doar aquilo que já não necessita mais e que pode ser útil ao outro, doar. Alguém sabe o que é isso? Ouvir o outro é algo de extremo amor. Ouçam sempre as pessoas. Isso é um gesto de caridade superior. Não existe, talvez não exista na Terra uma caridade maior do que você ouvir a história de alguém. Quando você ouve a história de alguém, você está praticando ali o amor, e te custa nada, e não custa nada ao outro, e vai trazer um bem para você e um bem para o outro. Quando a gente pratica o Evangelho no lar, é um ritual o Evangelho no lar? Não. Pois bem, na nossa família a gente pratica o Evangelho no lar, e a gente sempre busca algo diferente para fazer. Às vezes a gente tem música, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem uma coisa do dia, a gente traz. Às vezes a gente faz uma oração mais curta, às vezes uma oração mais longa. Não existe regra no Espiritismo. As regras já foram ditas dentro da nossa própria consciência. Que inclusive, aí está outra lei moral. É a lei moral número 1, que se chama Lei Divina. Os espíritos respondem a Kardec indicando que se nós buscássemos a nossa consciência, lá encontraríamos a Deus. E por quê? Porque é na consciência que está escrita a lei divina. É na nossa consciência. Ou seja, só depende de nós mesmos. Contudo, como somos seres coletivos, não depende de nós exclusivamente. Depende de nós. Ponto. Entenderam? Joinha? Vamos lá? Então, o Evangelho no lar, as palestras, as mediúnicas. Lá no Grupo Espírita Irmãos em Cristo temos fluidoterapia, além das reuniões mediúnicas, que outros centros chamam de desobsessão. Enfim, tem cirurgias espirituais em outras casas, tem tratamentos médicos espirituais em outras casas. Lá a gente trabalha com a fluidoterapia e temos ótimos resultados, muito bons mesmo, é muito legal, eu gosto muito. Temos grupos de estudos, são muito bons. Nós temos educação mediúnica, e eu espero que o Secam Luz possa também oferecer esses serviços à população. Eu jamais vou aqui dizer, poxa, o centro que vocês frequentam oferece menos recursos que o que eu frequento. Vá para o centro que eu frequento. Isso aí, eu seria, minha gente, um grande palhaço, e vocês ririam muito de mim. E eu espero que isso esteja acontecendo também, viu? Porque nós somos tão pouco, minha gente. Pois imagine, na Bahia, nós somos 100 mil pessoas. Aí se um centro resolve ficar de picuinha com outro centro, o que é que acontece? Somos 100 mil. Nada acontece, né? Pois é. Então, para que a gente evite o nada e a gente tenha alguma coisa acontecendo nos centros espíritas, frequentem os centros, façam isso aí, essa caridade. Chega aí no Secam Luz e diga assim, ó, Fátima, olha, eu quero, como é que eu me voluntario aqui? O que é que eu faço? Eu quero arrastar a cadeira. Pronto. Você vai ser o responsável. Sempre quando tiver reuniões, você vai preparar o ambiente antes.
Você vai ser o responsável por essa tarefa. Acabou. Porque se somos 100 mil hoje, e esse número está cada vez reduzindo, é um sinal de que a gente realmente está fazendo um bom trabalho. Porque quando, na minha humilde opinião, quando qualquer religião ela vamos dizer assim, extinta da Terra, isso quer dizer que ela atingiu o seu objetivo. Mas vamos levar isso assim pelo lado positivo. Porque muitos de nós ficamos com o coração apertado, acreditando que isso, como somos poucos, temos que ser mais pessoas. Isso é legal de se pensar, Mas veja, se vocês vissem a quantidade de seres que estão ao lado de vocês exatamente agora, enquanto eu falo, e eu não sou tão clarividente assim não, mas é uma lógica que a gente que estuda o espiritismo compreende. Quando você está ouvindo essa palestra sobre espiritismo, as pessoas que estão ao seu lado estão também. Pois somos seres coletivos. Vivemos em egrégoras de luz que nós chamamos de parentelas espirituais. São as nossas famílias de vidas passadas e vidas passadas e vidas passadas. Algumas se repetindo na Terra, outras nem tanto. E vamos seguindo em paz nessa escola de almas, nessa oficina de caridade, nesse núcleo de estudo e educação moral, que é a reencarnação. Então a religião espírita, ela é mais ou menos isso que acabamos de dizer. É a prática, bem mais do que a teoria. A teoria é bom a gente aprender. Aí sabe esses nomes esquisitos, pneumatografia, pneumatofonia, deixa eu ver outro esquisitão, doutrina. Eu não gosto. Vocês gostam? À vontade. Cada um tem o direito de gostar e não gostar daquilo que quiser. Mas eu prefiro chegar no centro espírita, olhar para alguém e essa pessoa chegar para mim e dizer assim: poxa, tá passando isso e aquilo comigo. Mas eu vim assistir essa palestra aqui porque eu acredito que talvez eu tenha um apoio fraterno, esse apoio social, psicológico, que possa ter um insight durante minha semana. E necessariamente isso acontece em todas as palestras espíritas. Ah, André, então é isso que os amigos espirituais trabalham? O caso é que eles trabalham bem mais para levar vocês nas palestras espíritas do que para fazer com que você consiga compreender esse conteúdo. Por quê? Porque naturalmente a gente se lembra desse conteúdo durante a nossa semana. E aí vem o insight, aí vem aquela luzinha, aí vem aquela lembrança e a gente consegue ter o que os cientistas hoje, né, dizem que é a sinapse que provoca logo em seguida essa produção de dopamina, serotonina e faz com que você fique aceso, assim, esperto e alegre porque você conseguiu, dentro de sua consciência, usando o que você pôde compreender do mundo ao seu redor, de uma prática, de uma vivência alegre, de uma criação, uma cocriação divertida e alegre. E nada mais, nada menos foi do que uma lembrança. Então favoreçam sempre as boas lembranças, pois elas são valiosíssimas no seu futuro. E para que elas existam, é necessário que a gente consuma coisa boa. E consumir não é digerir. Não estou falando de ingestão. Eu estou falando de consumir coisas boas, palestras edificantes, livros bons, cinema, arte, teatro. Falar bobagem com os amigos. Dar risada. Falar sério. Criar brincadeiras. N situações que vocês podem fazer para que vocês possam expressar tudo isso que a gente acabou de falar. Que tudo isso aí, para mim, médium, palestrante, trabalhador espírita, co-criador de conteúdo digital, com esses seres invisíveis, tudo isso aí para mim é espiritismo.
porque eu vivo nesse mundo. Meu mundo é um mundo que eu vivo dessa forma, mas eu não quero e nem chamarei ninguém para ele. E por quê? Porque é a minha forma de ver o mundo. Mas eu digo como ela é. E aquele que quiser, obviamente, abandonar as suas vestes e querer me seguir, muito bem-vindo. Agora, segue primeiro o Secan Luz. Entra lá na rede social do Secan Luz. Segue a Casa Espírita que vocês estão. Favoreça o trabalho desses doadores em benefício de vocês, em benefício deles e dessa egrégora linda que se forma sobre esse solo soteropolitano que a gente ama tanto, que é a Orla de Salvador. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. O próximo provavelmente será muito em breve. Vamos aqui também fazer a nossa propaganda para que a casa possa chamar novamente, né, a nossa presença. Só temos a agradecer a vocês, desejando a vocês um ótimo momento, uma ótima semana. Quem vai fazer Evangelho no Lar hoje, lembra aí desses momentos. Você pode botar música, você pode não botar música, você pode criar uma música com inteligência artificial, você pode fazer o que você quiser. O Espiritismo não vai te obrigar a nada. O Espiritismo vai te desobrigar. É a religião da liberdade, da autonomia. É a religião de quem realmente quer produzir paciência, humildade, honestidade, respeito, sinceridade, valores bons, coisa boa. Então, minha gente, meu muito obrigado. E tem uma mensagem aqui que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu queria deixar para vocês, que é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, o Espiritismo não quer vocês perfeitos. O Espiritismo quer que vocês vejam a perspectiva da perfeição. Muita paz, muita luz. Jesus convosco.